nome é Van Cleides, sou professora de língua portuguesa e essa é a nossa aula número 2. Vocês estudaram o texto Morte e Vida Severino. Lá vocês viram o gênero dramático. E nós vamos ver que nesses textos as figuras de linguagens, elas estão bem presentes. Deixei aqui como tema da nossa aula, cena aberta, que está lá no livro de vocês de língua portuguesa. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre personificação. Nós vamos ver que a personificação é a atribuição de características, comportamento ou sentimentos humanos a um ser abstrato. Lá no livro de vocês vão encontrar o seguinte fragmento. Fragmento 1. Vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Ora, sabemos que uma serra, ela não é um ser humano, já sabemos disso, né? Mas nós vemos aí atribuições dadas a elas, diferente daquelas lá do dicionário. Vamos ver serra magra e ossuda. No fragmento 2, nós vamos ver que podia se plantar na pedra ávara, nos magros lábios de areia, irmão das almas, dos intervalos das pedras, plantava palha. Então, vamos ver aí, lábios de areia, outra atribuição. E eu trouxe aqui esse outro texto para vocês, que vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Por favor, mergulhe seu dedo. Estou delicioso. Oh, experimente bem, por favor. O rio de chocolate implorou para ser provado. Sabemos que o rio é de água, né? Que o rio não é de chocolate. Também vamos ver aqui outra atuação em Chico Bento. Vamos ver que ele se olha aí no espelho, né? Ele está dizendo aqui, ó, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele é que está me olhando. Então, nós vamos ver aqui atribuições humanas a um ser que não é humano, a um objeto. Também vamos ver outra figura de linguagem chamada aliteração. É a figura de linguagem que consiste na repetição exata ou aproximada de um mesmo fonema. Sabemos que o fonema é o som das palavras. Geralmente uma consoante, é um verso, estrofe ou frase no início, meio ou final de palavras próximas entre si. Lá no livro de vocês tem esse texto também. E foi morrida essa morte, irmão das almas? Essa morte foi morrida ou foi matada? Então, vemos aí a letra M, né, como uma consoante e esse som que nós vamos ver aí no decorrer desse texto. E aí eu trouxe para vocês aqui um fragmento de Castro Alves em poema Navio Negreiro. A brisa do Brasil beija a balança. E nós vamos ter aí também o som, né, da letra B e ela se destacando aí. Então, chegamos à conclusão que as consoantes, né, o fonema consonantal, ele é bastante usado nesse tipo de figura de linguagem. Veja outro exemplo. Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem, que vem, que já vem, que já vem. Então, note que a repetição dos fonemas no primeiro verso reafirma o fato de que Pedro é um trabalhador que está pensando na vida enquanto aguarda o trem. Assim fica evidente o efeito de sentido que a aliteração quer estabelecer no trecho dessa música de Chico Buarque. E aí nós vamos a outra figura de linguagem chamada metonímia, que é a substituição de um termo por outro mais adequado a uma situação comunicativa. A parte pelo todo, o todo pela parte, a matéria pelo objeto, o continente pelo conteúdo, a marca pelo produto, o autor pela obra, a causa pelo efeito, o efeito pela causa.
Se ao invés dessa metonímia, o poeta empregasse palavras denotativas, ou seja, palavras que você vai encontrar o significado lá no vocabulário, o que aconteceria com o assassino? Será que o efeito seria o mesmo? E agora, o que passará, irmão das almas? O que é que acontecerá contra a espingarda? Se fosse aqui o assassino, o que acontecerá com ele, irmão das almas? Então, que efeito de sentido isso poderia nos causar? E aí eu trouxe ainda outro texto para vocês que fala assim: veja bem, amor, onde está você? Somos no papel, mas não no viver. Veja bem, meu bem. Então, trouxe aí outro texto para vocês. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu tem só um boi, mas ele está inteirinho. Então, nós aqui vamos em cabeça de gado, né? Também a parte pelo todo. Para lembrar, poema dramático. Então, vocês já viram lá que naquele poema a intenção é emocionar, fazer, refletir. Vemos que os leitores são os profissionais envolvidos na encenação do texto, ator, diretor, produtor, figurinistas, leitores em geral que desejam apreciar o poema dramático. Vemos também que esse texto ele é dividido em cenas e que a história é frequentemente contada por meio de diálogos, estrutura em verso. Vamos ver que nele há o emprego de rimas, repetições de palavras e verso, ou seja, o uso de figuras de linguagens. Então, gente, lá no livro de vocês vão encontrar várias atividades para vocês utilizarem e treinarem aí as figuras de linguagem. Então, gente, até a próxima aula com o próximo conteúdo.